O caso Boate Kiss repercutiu no mundo inteiro, pois foi uma tragédia que matou 242 pessoas e feriu outras 636. O acidente é considerado a quinta maior tragédia na história do Brasil e o terceiro maior desastre em casas noturnas do mundo. Neste resumo, você vai entender tudo o que aconteceu, o porquê do número de vítimas ser tão alto. O caso Boate Kiss terá sido um mero acidente ou um crime praticado por seus proprietários? Estude o caso aqui no nosso canal e comente aí com a gente o que você acha. Foi um acidente ou foi um crime praticado contra todas as pessoas que estavam lá naquele dia? Está gostando do nosso conteúdo? Ajude a gente aqui do canal se inscrevendo. Aqui você vai saber tudo sobre crimes, área policial, prisional, enfim, um universo gigantesco de assuntos nessa área tão fascinante da sociedade humana. O grande número de vítimas deixa o mundo inteiro em estado de choque. Uma festa organizada por estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, levou um grande número de jovens à Boate Kiss. A boate estava lotada, pois na noite era a única festa legal que tinha na cidade. Estimava-se em torno de 1.000 pessoas, sendo a maioria jovens. A banda Gurizada Fandangueira era a segunda banda que se apresentava naquela noite. O ritmo era sertanejo universitário. Em uma determinada música, o vocalista da banda, para chamar a atenção do público, utiliza um sinalizador, chamado também de Sputnik. O sinalizador era para ser usado ao ar livre. Os responsáveis sabiam disso e só utilizaram em ambiente fechado porque era mais barato. O sinalizador soltou faíscas que atingiram o teto da boate. Até aí tudo bem. O problema era que existia uma espuma de isolação acústica que revestia o teto da boate. Essa espuma, quando queimada, era altamente inflamável e produz um gás tóxico. Algumas pessoas que estavam próximas ao palco relataram ter visto pedaços de espuma pegando fogo e caindo do teto. Os integrantes da banda e um segurança que estava próximo tentaram apagar as chamas com água e extintores, mas não deu certo. Quando perceberam que o fogo estava aumentando e não tinha mais como conter, gritaram para as pessoas saírem. Em minutos, uma fumaça espessa se propagou por toda a boate. Foi o início da tragédia que marcara para sempre a vida de diversas famílias daquela cidade. Mas antes de continuarmos no caso, vamos entender o porquê de a fumaça ser tão tóxica e letal. Geralmente em outros incêndios, como objetos de madeira, móveis e outros não derivados do petróleo, libera monóxido de carbono. Ele também é tóxico, pois ele impede a hemoglobina de transportar oxigênio, mas não tem efeito imediato. Já na espuma incendiada na Boate Kiss, ela libera gás cianídrico. Esse gás é extremamente mortal e era o mesmo utilizado nas câmaras de gás nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A morte pelo gás cianídrico, ou também conhecido como cianeto, é como se paralisasse todo o metabolismo do corpo humano. O gás é absorvido pela respiração, pela pele, pelos e olhos, passa pelo sangue até chegar às células, bloqueando a utilização do oxigênio. Quando o nosso corpo não consegue mais utilizar o oxigênio, literalmente o cérebro e os músculos param de funcionar. Quando há inalação de material tóxico aos pulmões, no caso da Boate Kiss foram vários, cianeto, monóxido de carbono, fuligem, entre outros, ocorre a pneumonite química. Junto com a alta temperatura da fumaça, provoca a inflamação do tecido pulmonar. O órgão fica irritado, o que pode provocar infecções e sangramentos internos. Voltando ao caso, logo a fumaça se propagou por todo o estabelecimento. O pânico tomou conta das pessoas, pois estavam em um ambiente totalmente fechado e com uma grande aglomeração.
Na boate só existia uma única porta de entrada e saída. Aí você já imagina o desespero de todos querendo sair ao mesmo tempo. As pessoas estavam no seu limite, brigando umas com as outras para tentar sair. Muitas vítimas foram pisoteadas no desespero de tentar salvar-se. Outro agravante foram os seguranças que estavam na porta de saída da boate, que impediram que as pessoas saíssem logo no início do incêndio. Os seguranças achavam que estava acontecendo uma briga e bloquearam a saída das pessoas, com medo de que não pagassem o que havia consumido até então. Em pouco tempo, a fumaça começou a fazer as primeiras vítimas. Em um relato de um dos sobreviventes, ele fala: "Era como se alguém estivesse apertando minha garganta. Eu tentava respirar, mas não vinha ar nenhum." Em um outro relato, uma sobrevivente fala: "Eu só consegui ver um freezer à minha frente, então eu abri e consegui respirar até a fumaça tomar conta de tudo lá dentro." Do lado de fora, aqueles que conseguiram sair procuram por seus amigos. Só se viu uma fumaça preta sair pela porta. Outros estavam no chão, ainda procurando um pouco de ar para respirar. Os bombeiros chegaram. Com equipamento adequado, os profissionais entraram para tentar resgatar as vítimas. Encontraram poucos corpos espalhados pela boate e próximo ao palco. Mas o choque maior foi quando entraram no banheiro. Segundo os profissionais, a cena era terrível. Foi contabilizado mais de 100 pessoas mortas, empilhadas, enclausuradas, morreram pensando que o banheiro era a saída da boate. Segundo o delegado que cuidou do caso, em razão da pouca iluminação, viram a luz que vinha do banheiro e uma grande quantidade de pessoas correram para lá. Em uma entrevista, o capitão Edi Paulo Garcia afirmou ter tirado mais de 180 pessoas do banheiro. O incêndio teve ao todo 242 vítimas. Destas, 235 morreram no dia do incêndio, a maioria asfixiada pela fumaça que tomou conta do ambiente. As outras 7 morreram nos meses seguintes, após atendimento hospitalar. Em um relato dos bombeiros, enquanto retiravam os corpos, fala que a cena era triste. Os celulares das vítimas tocavam incessantemente. Parecia uma sinfonia macabra, significando que seus parentes e amigos tentavam se comunicar. Devido à grande quantidade de vítimas, os bombeiros tiveram que usar caminhões frigoríficos para transportar os corpos que foram para o centro desportivo da cidade. Num relato de Humberto Trezi, repórter da agência RBS, ele falou: "O ginásio parece um formigueiro, tomado por centenas de voluntários que acorreram ao chamado de ajuda feito por meio das rádios. Além de médicos e psicólogos, compareceram assistentes sociais, enfermeiros, soldados e policiais, muitos em chinelos de dedo e bermuda, que a emergência não combina com a etiqueta." 8 anos depois do ocorrido, os 2 sócios da Boate Kiss e os 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira foram levados à júri popular. Foram considerados culpados e suas condenações variaram entre 18 a 22 anos de reclusão. O judiciário entendeu que os sócios infringiram as normas de segurança que deveriam existir no local, como a disponibilidade visível de extintores de incêndio e o bloqueio das saídas com barras de ferro, o que dificultou a saída dos jovens. Por parte da banda, a questão de usar um sinalizador, sabendo que era de uso externo. Se eles tivessem obedecido às mínimas normas que existem no Brasil, a tragédia jamais teria acontecido. Enfim, essa tragédia só trouxe tristeza para todas as partes. Até hoje, 20% dos sobreviventes ainda têm sequelas pulmonares graves pelo contato com a fumaça tóxica. Que o caso da Boate Kiss sirva de exemplo, para que nunca mais se repita os mesmos erros que tragam outra tragédia como esta.
put up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad.